O influenciador Felca entrou na justiça contra as plataformas X, né, o antigo Twitter, e Facebook, da Meta, após ser alvo de uma campanha de ódio e ataques virtuais. Depois do ECA Digital, será que o Felca vai fazer a regulamentação das Big Techs andar também? Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, é bem complicado a questão que o Felca tá passando, né? Dai, está mutado. Opa, não estava Aí foi. conseguindo tirar do mudo. Pronto, Sophie. É muito difícil. Mas vamos lá, que o Felca também conseguiu fazer com que o Hugo Mota, desculpa o termo, mas levantasse o bumbum de algumas pautas que eram importantes para o Estado, né? Então, a gente teve aí o ECA Digital, que foi regulamentado, e a gente teve alguns outros projetos que começaram a ser debatidos após o vídeo sobre a adultização do Felca. É o suficiente? Não, não é o suficiente. A gente ainda tem muitos outros avanços a levar, até porque não sei se você percebeu, Sofia, depois que passou um certo tempo aí, a gente não tem mais um debate sobre a adultização nas redes sociais, sobre a responsabilidade responsabilidade dos adultos, né, de vigiar essas contas, sobre a responsabilidade das plataformas. O Felca, no vídeo de adultização, que teve milhões de acessos e levantou esse debate político, ele comenta sobre as redes, por exemplo, ter a luz do dia, né, as claras, códigos que são códigos ali chamarizam um diálogo entre os pedófilos, por exemplo, e as plataformas sabem quais são esses códigos. Então, qual é a dificuldade para monitorar, para derrubar essas contas, inclusive contas como a do Ítalo Santos, lá que colocava a exposição de menores de idade. E a partir desse vídeo do Felp, ele recebeu muitos hates, ele recebeu, além de denúncias do perfil dele, ele também recebeu muitas informações falsas sobre a sua pessoa. O Felca chegou no vídeo a comentar que ele foi acusado de gostar de conteúdo de crianças pelo fato de ter seguido alguns perfis para acompanhar no processo de pesquisa, para acompanhar o tipo de conteúdo que era publicado, inclusive da Camilinha, uma adolescente que estava sob a tutela ali do Ítalo Santos e era exposta pelo Ítalo, de acordo com a denúncia. E as pessoas que fizeram esse tipo de acusação foram processadas judicialmente, receberam extrajudicial, notificação extrajudicial, e receberam processo. E o Felco, inclusive, falou que se as pessoas mudassem o texto, né, retirassem, fizessem a retratação pública, que ele retiraria o processo também. Acho bem interessante a forma de conduta. Só que ele afirma, e é isso que a defesa agora alega, que as plataformas não tomaram as medidas necessárias para fazer essa limpeza, essa correção da imagem do Felca. E é por isso que ele resolveu fazer esse processo contra a Meta, levou não só a Meta, né, o Facebook, mas também o X, que ele também fez um processo contra essas duas gigantes aí das mídias sociais. Vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, por gentileza, Sofia, a matéria da coluna da Fábia Oliveira, e aí a matéria fala que a coluna descobriu que o influenciador decidiu processar o antigo Twitter, né, o X, a rede que hoje é dominada aí pelo Elon Musk, e o Facebook, após ver seu nome envolvido em grave acusações. A coluna da Fábia descobriu que o Felca tem vivido um pesadelo na internet e agora, na justiça, o influenciador decidiu fazer esses processos após ver seu nome envolvido nas graves acusações, já falei com essas acusações de pedofilia, de gostar de conteúdo de sexualização de crianças, e depois que esse vídeo foi ao ar também, ele foi acusado por outros grupos, teve os dados expostos, teve uma pessoa que ameaçou o Felca de morte, vendeu seus dados, foram presas essas pessoas, tem outros grupos sendo investigados.
E a matéria ainda diz que na ação ao qual a coluna teve acesso com exclusividade, o YouTube diz ser alvo de uma campanha de ódio difamatória e caluniosa intensificada desde a publicação de uma denúncia no seu canal do YouTube contra a sexualização de menores. Pelka explica que desde agosto passou a ser acusado massivamente por perfis no X e no Instagram de pedofilia e de consumo de pornografia infantil. Em parte das postagens, o famoso é colocado como pedófilo que caça outros pedófilos. Um perfil, em especial, ganhou destaque. Nele, um homem acusa Pelka no Instagram de ter publicado e apagado vídeos abusando de menores. Gente, é coisa muito séria. Os posts, em geral, seriam criminosos incentivados pela segurança proporcionada pelo anonimato das redes sociais. Por isso, o YouTube diz que o volume de publicações é tão expressivo que se fez necessário juntar ao processo um anexo com a sua relação. Pelka também observa que as acusações acarretam prejuízo financeiro, uma vez que, como influenciador, obtém renda a partir de sua imagem. A fim de dar aos fatos o contexto devido, o famoso explica já ter buscado socorro da justiça em casos análogos há pouco tempo. Ele narra ter conseguido até agora a quebra de sigilo de mais de 200 contas que o atacavam nas redes. A matéria ainda traz que, sem recuar, Felca pede que em sua mais nova empreitada, que o X e o Facebook, dono do Instagram, sejam condenados a remover dezenas de postagens ofensivas e revelar os dados aptos a identificar os donos de 16 perfis que o atacam virtualmente. Então, é mais uma ação do Felca na Justiça. E eu vou pedir para você, Sofia, também, para trazer um trecho de uma entrevista do Felca ao Fantástico, logo após a repercussão toda da adultização, que é bem interessante, por gentileza. Bora lá. Aqui, achei. O pessoal, Sofia, aqui no chat, inclusive, está trazendo de abuso vários ou pontos aí exploração de sobre o crianças e Ítalo. adolescentes. Oi, Thay? Desculpa. Pronto, o pessoal aqui no chat está trazendo vários pontos aqui, inclusive, sobre o Ítalo Santos, como ele está, e eu já conto para vocês. Deixa a gente ouvir esse trechinho do Felca e eu falo para vocês. Por favor, Sofia. Beleza. Essa é uma pauta suprapartidária, é uma pauta do Brasil, aonde todas as famílias têm interesses. Depois do vídeo, Felca recebeu muitas mensagens. Felca, parabéns pelo teu vídeo de adultização. Como sobrevivente de violência sexual, fico muito feliz em ver você falando sobre essa pauta. Nós convidamos 3 mães e 2 pais que se preocupam com o uso das redes, que estabelecem algum nível de restrição no uso para os filhos. Obrigado por estarem aqui. Como foi essa semana para vocês? Bom, eu já tinha essa preocupação antes, mas acho que com isso e com a explicação técnica de como os caras alcançam esse público, deu uma assustada um pouco maior. Eu corri lá para ver se tinha algum comentário, link na bio, né, como o Felca falou. Quando eu vi o vídeo que o Felca posta, uma criança fazendo ginástica, e aquele vídeo lotado de... Nossa, me pegou de um jeito. Me chamou a atenção a quantidade dos criminosos lá pedindo imagem para trocar. Quantas fotos a gente já postou com o maiorzinho da ginástica, né? E aí, ou filmou. E aí? Só que quem tá quietinho aqui, ó? Na nossa geração, era o álbum de fotos dentro de casa. Hoje, é o álbum de fotos no mundo inteiro. E qual a chance que a gente tem de gerenciar isso sem uma lei? Felca comentou a motivação por trás do vídeo viralizado. E eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto. Comecei a... É isso, Thay? É isso, Sophie. Então, a pessoa que fez ali um processo de informação, um processo que ajudou a sociedade como um todo, porque a partir do momento em que isso vira um debate também político e a gente consegue avanços como o ECA digital,
o Felca consegue ajudar a proteção das crianças e adolescentes, porque se tornou algo muito maior do que apenas uma publicação no YouTube, a gente, de fato, tem avanços. E essa pessoa agora precisa acionar a justiça por falta de uma regulamentação dessas big tech, dessas empresas que trabalham com tecnologia e redes sociais no nosso país. Porque a partir do momento, Sofia, de que existem decisões judiciais pedindo a quebra do sigilo dos perfis, que a polícia está ali investigando pessoas que estão massivamente lucrando com a difamação, isso deveria ser muito rápido, sabe? Ele não precisava judicializar tantas vezes para identificar esses perfis. E a própria plataforma deveria ser responsável também por identificar esses erros. Quantos de vocês já não viram aqui uma postagem que é claramente racista, tem um discurso de ódio, violenta de várias formas, e essas publicações sequer são... Quando a gente denuncia lá em algumas plataformas, aí um exemplo do Instagram, você recebe uma mensagem padrão e esse conteúdo continua sendo entregue. Então, é importante essa responsabilização. Se o Felca, de fato, vai conseguir algum avanço a partir agora dessa nova luta que ele vai ter, Sofia, aí a gente vai precisar continuar acompanhando para saber. Mas é possível, tá? Eu não estou descartando essa possibilidade, não. E você, o que é que acha disso, Sofia? O Felca, ele acabou mexendo com gente muito perigosa, né? E enfiando a mão num grande vespeiro. Não me surpreende que isso esteja acontecendo, porque apesar da gente ver que a pedofilia muitas vezes é tratada na nossa sociedade como esse crime que é o pior, mais desumano, ninguém concorda com a pedofilia, a verdade é que isso é meio que normalizado na nossa sociedade. Vamos ser sinceras. Isso é meio que normalizado. Quando todo mundo fica com esse discurso moralista, mas quando é o seu amiguinho, o seu parente aí que tá envolvido nesse tipo de coisa, todo mundo passa pano. É igual violência contra a mulher. No final das contas, a realidade é que na nossa sociedade as mulheres e as crianças ainda são vistas como propriedades dos homens para que eles usem e abusem da maneira com que bem entenderem. Então, quando o Felca vai lá e mete a mão nesse vespeiro, não surpreende que começa a ter esse tipo de reação. Assim como também não surpreende que as redes tentem defender essas pessoas, porque daí não é nem só uma questão de como a nossa sociedade lida com a questão da pedofilia, é uma questão de lucro. Essas plataformas, elas querem lucro, e se elas puderem lucrar em cima da pedofilia, elas vão lucrar em cima da pedofilia, ponto. Então também não surpreende que as plataformas não estejam fazendo muito para ajudar. Esse discurso todo de liberdade de expressão, etc. Gente, as plataformas só estão atrás de lucro. A liberdade de expressão é só um meio para conseguir isso, e elas vão se voltar contra a liberdade de expressão no momento que isso for mais lucrativo, haja visto a maneira com que lida com as críticas ao capitalismo, com as críticas a Israel e assim por diante. A defesa da regulação e tudo mais. Então, nada disso surpreende. Para mim, tudo dentro do esperado, considerando o impacto que o Felca causou, né? Enfim, ficamos por aqui, Dai? Sofia, como eu falei que ia comentar sobre o Ítalo Santos, ele segue preso no presídio junto com seu marido. Inclusive, alguém comenta aqui no chat, perdão, sobre um caso inusitado, que foi uma suposta briga do casal dentro do presídio, porque o Ítalo descobriu que estava sendo traído pelo companheiro, e isso é sério. Depois vocês pesquisam sobre o assunto, mas ambos seguem presos e o processo continua correndo, o que é mais importante. E a gente precisa agradecer, sim, ao Felca por ter trazido esse tema de forma tão detalhada no seu vídeo. É isso, Sophie. Beleza. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.